da imortalidade, que nos coloca em evidência com a nossa realidade existencial. Claudicante que somos, rebeldes na maioria das vezes, e não quer compreender a mensagem, né? Que na realidade é uma mensagem profunda e libertadora. E aqui estamos nós, para falar dele, para falar de sua mensagem, no nosso ciclo de atividades doutrinárias. Antes da pandemia, nós realizávamos de 1 a 2 seminários por ano, na Casa Cristo Paz e Caridade. Felizmente, esse período aí, né, mudou algumas coisas, mas nós estamos retornando. Temos a alegria de receber aqui nas nossas atividades nosso companheiro Robson, que eu convido aqui a se fazer presente como palestrante da noite, dando continuidade às nossas atividades doutrinárias. E vamos ouvir um tema deveras palpitante para a nossa reflexão. Não se pode servir a Deus e a Mamon no momento, né, na era de transição planetária. Olha a diferença, né? Não se pode servir a Deus e a Mamon, é o título da palestra, nesse momento de transição planetária. Então nós vamos compreender nosso irmão Robson, trabalhador assíduo. Eu agradeço com carinho a participação da Casa de Oração Bezerra de Menezes, tem um trabalho muito bom no canal Roteiro Espírita, aí para quem gosta de lives, tudo mais, um trabalho muito bom. Companheiro de jornada de muitos anos, e sempre que convidado, vem aqui trazer a sua contribuição para o engrandecimento da nossa terra, da nossa cidade. Porque cada trabalho doutrinário que nós realizamos, embora a maioria dos encarnados não a valorize muito, mas é de uma dimensão extraordinária no mundo espiritual. A psicosfera da nossa cidade, graças a Deus, é trabalhada e agraciada pela espiritualidade amiga, né, nesses momentos de atividades doutrinárias da doutrina espírita. Eu vou convidar aqui o companheiro Alberto para um breve trecho aqui do nosso Evangelho, tópicozinho, Alberto. Em seguida, nós temos aí o início da fala do nosso irmão, 1 hora para você discorrer o seu tema. Que Jesus e os bons espíritos possam inspirar o Senhor. Seja bem-vindo mais uma vez, viu? Jesus nos abençoe a todos. Boa noite a todos, muita paz. Vamos ver qual foi o capítulo reservado para uma breve reflexão. Capítulo 11, Instrução dos Espíritos, a lei de amor. O amor resume a doutrina de Jesus inteira, visto que esse é o sentimento por excelência, e os sentimentos são os instintos elevados à altura do progresso feito. Em sua origem, o homem só tem instintos. Quando mais avançado e corrompido, só tem sensações. Quando instruído e depurado, tem sentimentos. E o ponto delicado do sentimento é o amor. Não o amor no sentido vulgar do termo, mas o sol interior que condensa e reúne em seu ardente foco todas as aspirações e todas as revelações sobre-humanas. A lei de amor substitui a personalidade pela fusão dos seres, extingue as misérias sociais de todo aquele que, ultrapassando a sua humanidade, ama com amplo amor os seus irmãos em sofrimento. Ditoso aquele que ama, pois não conhece a miséria da alma, nem a do corpo. Tem ligeiros os pés e vive
como que transportado fora de si mesmo. Quando Jesus pronunciou a divina palavra amor, os povos sobressaltaram-se e os mártires, ébrios de esperança, desceram ao circo. Essa mensagem foi recebida em Paris no ano de 1862. O espírito Lázaro que escreve. Então fica para a gente essa breve reflexão sobre a lei do amor. E que nós tenhamos, né, uma noite de estudo e aprendizado, e que a espiritualidade possa amparar e iluminar o nosso amigo Robson. Muita paz para todos. Fica à vontade. Obrigado. Amigos, boa noite a todos, a todas, a todos. Muita paz e que Jesus nos abençoe agora e sempre. É sempre uma alegria poder retornar a essa cidade, a esse espaço físico, espiritual, que é o Centro Espírita Cristo, Paz e Caridade, que tem sempre por objetivo despertar em nós a nossa consciência de espíritos imortais. Princípio esse que fundamenta o pensamento da doutrina espírita. Não dá para a gente pensar em espiritismo sem incluirmos essa perspectiva de imortalidade, porquanto a base dos ensinamentos doutrinários visa esse despertar da consciência de cada um de nós, espíritos criados por Deus, simples e ignorantes, para atingirmos o fanal da perfeição, para chegarmos à condição de espíritos perfeitos, em que pese ser uma perfeição relativa no que se refere a Deus, mas que nos dá uma capacidade, uma amplitude, uma visibilidade de conhecimento e identificação da nossa essência divina, visto que todos nós somos filhos de Deus. Por esta razão veio Jesus, o Messias, o prometido, o Salvador, para ampliar a consciência desta realidade divina em nós, ao nos dizer, por exemplo: vós sois deuses, brilhai a vossa luz. Esse brilhar a vossa luz é um despertar da consciência divina em nós, da nossa potencialidade e da nossa essência como filho de Deus, que estamos transitoriamente fazendo um caminho de aprendizado, de crescimento, de evolução através das reencarnações ou das existências corporais nas quais nós nos desenvolvemos, ampliamos o entendimento, a razão cognitiva, racional, lógica, para compreendermos as leis de Deus. Pois quanto mais amadurecido psicológica e espiritualmente é o espírito, no seu trânsito encarnatório, melhor ele se comporta mediante as leis de Deus e torna-se um agente favorável à ampliação desse conhecimento para aqueles com os quais convive, fazendo com que haja, a partir de então, um progresso, não apenas social, não apenas material, mas sobretudo um progresso moral das criaturas, das criaturas que convivem naquele espaço social no qual ele está inserido.
beneficiando não apenas circunscritamente aquela região e aquela localidade, que pode ser Santo Amaro da Purificação, mas igualmente o todo coletivo da humanidade da terra. Conforme disse Jesus, todas as vezes em que um homem se eleva, ele puxa consigo toda a humanidade, mas cada vez que ele cai, ele corrompe-se, ele também puxa toda essa humanidade. Por esta razão, vivemos ainda hoje em que pese todo o conhecimento doutrinário, todo o conhecimento espiritual advindo ao longo da história da humanidade na Terra, esta dualidade entre o ter e o ser, entre a quem vamos servir, se a Deus ou se a Mamon. Deus representando evidentemente a sua lei, a natureza, a essência divina e espiritual que somos todos, e tudo quanto Ele nos ofertou, nos endereçou como sendo possibilidades de progresso, de avanço, de evolução, uma vez que estamos todos caminhando para um grande atingimento de nos tornarmos centelhas divinas, fazendo com que esse pulsar iluminativo possa amplificar-se, fazendo com que a Terra consiga dar esse salto quântico evolutivo, saindo da condição primária, ora nos encontramos, de um mundo de provas e de expiações, para atingirmos a cumeada, o máximo possível para a Terra, que não é outro senão a condição de um mundo feliz, de um mundo perfeito, no qual os seus habitantes já estão do ponto de vista psíquico, moral, espiritual, nesse mesmo estágio de diapasão em relação à lei de Deus. Ou então escolhermos servir Mamon, que representa o que é material, o que é transitório, o que é utilitarista do ponto de vista da encarnação, que traz o prazer, a satisfação momentânea, fugidia, mas necessárias ao nosso estágio de evolução, mas que não devemos pensar nem viver exclusivamente a partir dessa perspectiva, sabendo-se fazer um bom uso, uma boa utilidade desta riqueza, desses bens materiais para o progresso moral, visto que nos dizem os Espíritos que a riqueza, o dinheiro, o próprio Mamon, na simbologia do que é transitório, do que é material, também é de Deus, porque são recursos que Ele nos ofere, nos possibilita, para que nós aprendamos o conhecimento, o saber, para que nós consigamos ter a capacidade de separar o trigo do joio, o bom do mal, o que é certo e o que é errado, o que deve e o que não deve, e somente uma mente capacitada do ponto de vista desta racionalidade é capaz de inferir, é capaz de definir o que verdadeiramente é o melhor para nós na nossa atual jornada evolutiva, visto que a quem muito é dado, muito será cobrado. E é por esta razão que hoje nós aqui nos encontramos, antecedendo a esse grande evento que ocorrerá amanhã, durante toda a manhã, com o projeto Filomena de Miranda, no qual vai nos apresentar esses choques de identidade entre a vivência e os valores de Deus e de Mamon, a partir da perspectiva do livro que nós conhecemos e que encerra muito bem esse período transitório pelo qual a Terra está passando, rumo ao mundo de regeneração, no qual
nesse instante, nesse momento, nós precisamos nos definir. Nós precisamos saber a quem vamos servir, a quem nós queremos doar o nosso tempo, o nosso valor, a nossa entrega, se a Deus e se a Mamon. De forma clara, de forma lúcida, consciente, visto que os tempos por fim são chegados. E esse é o momento decisório no qual todos nós, humanidade, habitantes do planeta Terra, precisamos escolher. E não é uma escolha coletiva, do oba-oba, do que disseram, do que mandaram. É uma decisão individual e consciente, pois conforme sabemos nas escrituras das mais antigas, os tempos por fim são chegados. Para que esta revolução, esta transformação, esse nascer de um novo dia possa finalmente surgir para nós, habitantes da terra, uma vez que também esta separação entre o trigo e o joio, a boa e a má semente, aqueles que ficarão à direita do Pai e aqueles outros que ficarão à sua esquerda, já vem acontecendo há muito tempo, ainda que nós não tenhamos a lucidez e a consciência desta realidade, desses fatos. Mas o que nós estamos vivendo nesse instante planetariamente é um indício, é um sintoma, são características da revolução que está acontecendo no seio da humanidade. E bem-aventurados, disse Jesus, felizes os que têm olhos de ver e ouvidos de ouvir, porque está acontecendo a mudança tão sonhada e determinada pelo Pai para que aconteça nessa sua morada, uma vez que muitas são as moradas na casa do Pai. E essas moradas, essas instâncias físicas e espirituais servem de espaços de aprendizagem, de escolas, de laboratórios, para que os seus filhos possam aprender a lição, possam ter a oportunidade, qual ocorre dentro de um espaço laboratorial, para fazer os seus implementos, os seus experimentos, no sentido de agregar, de aumentar, de amplificar o conhecimento até então existente, porque o objetivo de todo cientista é estar estabelecendo novas conquistas dentro das suas áreas de atuação, a partir daquilo que já se tem, que já se conhece, favorecendo o coletivo no qual se encontra, para que haja cada vez mais novas perspectivas de melhorias, seja no âmbito da saúde, seja no âmbito social, no âmbito espiritual, seja em qualquer área humana que nós possamos aqui divisar, sempre oportunizando o progresso, porque este também é de Deus, uma vez que se encerra em uma das leis morais da vida, que é o progresso, a lei do progresso, no qual todos estamos inseridos, do átomo ao arcanjo, da simplicidade à perfeição, cabendo que nesse trânsito cada um deve tomar para si a sua charrua, a sua cruz e fazer o movimento que precisa para alcançar os créditos, os valores, os talentos necessários, a fim de que possa galgar um degrau a mais na senda da evolução, do progresso espiritual, que
naturalmente nos ascenderá para novos níveis de conquistas, de aprendizado, consequentemente de evolução e percepção da lei de Deus, que é esta que o nosso querido amigo Alberto leu aqui a partir da mensagem de Lázaro em Paris, 1862, em que ele vai trazer sobre a lei de amor, que é a única lei da vida. E nesse trânsito que estamos seguindo, é para que esse aprendizado desta lei possa estar mais íncita em nós, mais na convivência uns com os outros, uma vez que esta lei de amor, na nossa percepção obscurecida pelo nosso olhar refratário, foge aqui a palavra, mas pela coisa que se colocou na frente, é do umbigo para baixo, a viseira, com perdão da expressão, mas uma espécie de viseira que obnubila, que dificulta uma visão clara, ampla da realidade desta lei. Mas quando nós avançamos os degraus da evolução, nós entendemos o sentido para a lei, que não é única e tão somente do umbigo para baixo, mas é sobretudo do umbigo para cima, onde ele vai estar estagiando, pulsando mais intensamente essa lei do amor no coração. É como disse o texto, mais avançado, mais corrompido, mais instruído, nós temos o amor enquanto sentimento, porque ainda hoje nesse estágio nós temos sensações, que é um estado de aprendizado do conhecimento da lei de amor. E quando das sensações, são sensações primárias, transitórias. Por esta razão, estamos muito mais focados nele, mamon, transitoriedade, materialidade, obscuridade, do que nesse outro Senhor que é real, que é divino, que é Pai, que é misericordioso, que é bom, que é Deus. Deus de amor. Que tudo que faz pelo impulso do amor, convidando a sua criação, e em especial aos seus filhos, que atingiram esse estágio de consciência desperta, para impulsionar o progresso seu e consequentemente da humanidade. Então, pensarmos nessa perspectiva, essa proposta que nós encontramos no Evangelho segundo o Espiritismo, no capítulo 16, não se pode servir a Deus e a mamon, incluindo esse momento de transição, é para que nós nos detenhamos na reflexão de como nós estamos lidando com essas duas polaridades, com essa dualidade, porque a princípio, olhando de en passant, muito aligeiradamente, nós imaginamos que existe um conflito, que existe uma briga entre Deus e mamon, e que Jesus, como sendo Filho perfeito para nós, humanidade na terra, estabeleceu que melhor seria não servir aos dois, mas que nós deveríamos tomar uma decisão, uma tomada de decisão, a quem nós queremos servir. Então, a priori, não há conflitos. O que precisa é ter identificação. Por que não há possibilidade, em um determinado estágio de despertamento, servir aos dois senhores, conforme nós vemos aqui no capítulo? Eu peço licença para que a gente possa ler a passagem que foi escrita por Lucas no seu capítulo 16 do Evangelho,
no item 13. Ninguém pode, e ele determina, ninguém pode servir a dois senhores, porque ou odiará um e amará o outro, ou se prenderá a um e desprezará o outro. Não podeis servir, e aí está, não podeis servir simultaneamente a Deus e a Mamon. Ao mesmo tempo, não podeis servir. Como igualmente, quase nunca, raramente, conseguimos servir a dois chefes. Porque há um momento do encruzamento, melhor dizendo, há um choque, há uma dificuldade, há um problema a ser resolvido. Qual das tarefas eu devo cumprir? Ao chefe 1 ou ao chefe 2? A quem me pediu primeiro ou aquela outra tarefa que aparentemente é a mais difícil? Quantas vezes no nosso caminhar existencial nós nos sentimos nessa encruzilhada, nessa coisa bipolar, em que eu não sei para que lado eu devo seguir? Se isso acontece do ponto de vista humano, do ponto de vista material, do ponto de vista do serviço que eu presto enquanto profissional desta ou daquela área, naturalmente ocorre quando nós lançamos o olhar para pensarmos nesses dois senhores, porque são dois senhores altamente exigentes e com os quais nós devemos nos comprometer de forma plena, de forma integral, pois que eles vão nos exigir cada vez mais uma espécie de submissão, de reverência, quando não de escravidão, porque a questão está nos valores. Por isso não podemos atendê-los simultaneamente. A gente até pode, isso acontece, servir a um para depois servir a outro. Mas você ficar nesse jogo de vai não vai, faço não faço entre eles, compromete a qualidade do fazer. Penso eu, aqui para nós, que talvez tenha sido por isso também que Jesus disse assim, e vê se não tem a ver com a proposta, que o seu falar seja sim, sim, não, não. Vamos pensar um pouquinho nessa perspectiva. Estamos de um momento, conforme sabido, trazido a miúde, repetidas vezes pelos Espíritos, e em particular Filomeno de Miranda e outros tantos, como a própria Joana de Ângeles, Bezerra de Menezes e Emmanuel, tantos outros que queiramos, que nós estamos em um momento do processo da evolução na Terra, em que nós estamos saindo de uma condição primária, energeticamente falando, psíquica, de provas e de expiações, que é um estado de consciência, para um outro mais sublimado, mais elevado, de regeneração. Queiramos ou não, é um passo a mais no progresso da humanidade, visto que o final, o objetivo é a perfeição. Então nós estamos transitando, caminhando de um para outro, e é chegado o momento que nós nos decidamos a pegar a nossa charrua, a tomar como princípio de vida, de valores, aquilo que este novo
estágio de consciência nos confere ou nos exige, porque hoje, no atual momento, que a gente pode chamar, sem nenhum preconceito, sem nenhuma crítica, sem nenhum aborrecimento, de Mamon, que representa, e sabemos e já vimos também, que diz respeito à transitoriedade. Pensemos nessa perspectiva, sem querer invalidar o processo, a experiência, mas é transitório, em que nós estamos vivendo a experiência, mas que ela já nos bastou a nível de aprendizado. Assemelha-se rapidamente ainda àquela escola na qual nós fazemos parte do aprendizado. E por mais que seja laboriosa, por mais que ela seja capaz de nos capacitar de conhecimento, mas chega uma hora que a própria alma, o próprio aluno, a própria consciência diz: para mim chega, o que eu tinha que aprender aqui, já aprendi, preciso ir para uma outra mais avançada. Por isso que a gente sai de uma série para outra, o processo da educação. E parabéns pelo músico, pela sua musicalidade, achei o máximo. E você trouxe durante a sua apresentação a música referente à educação. E eu achei bem oportuna, porque o processo de aprendizado do espírito na terra, ou em qualquer espaço físico espiritual, está consubstanciado à educação. A reencarnação é um processo reeducativo para os espíritos calcetas, para os espíritos rebeldes, para aqueles que não aprenderam a lição. Então, quando o aluno não aprende a lição na escola e na série a qual ele faz parte, ele torna-se um repetente. Ele não avança para uma outra classe. A punição, o castigo, a dor está em ver os seus colegas seguirem, e quem já perdeu de ano sabe disso, é um terror, principalmente quando é do mesmo turno. Quando é turno diferente, menos mal, não ver ninguém conhecido, né? Mas quando é do mesmo turno, é um terror. Ah, você está aí na 7ª, oh, que legal, eu fui para a 8ª, você não passou não? Foi? Tem aquela coisa, né, da provocação, porque a consciência do que perdeu lhe cobra. É verdade, bem que eu poderia estar naquela outra sala, naquela outra série, com os meus colegas, e nós continuarmos juntos, aprendendo na mesma turma, e por aí vai. Então, quando o espírito, no seu processo de aprendizado educacional, não consegue aprender a lição, ele fica retido naquele mundo. Aquele que conseguiu a pontuação, mudou de consciência, adquiriu os talentos e os créditos, ele avança para o estágio mais desperto. Então, o que caracteriza essa escola que é a Terra, esse estágio de consciência educativa de aprendizado, é a matéria, é Mamon, são as coisas do mundo. E Jesus foi enfático nessa passagem também, ao nos dizer: esteja no mundo. E como isso é importante para nós hoje e para amanhã. Esteja no mundo, sem ser do mundo. O olhar é para Deus, não é para Mamon. Porque quando eu penso que eu sou do mundo, eu estou entregue às coisas da matéria. Eu me vejo apenas como osso e carne, um conjunto de células, de órgãos, um corpo que quando morre, acaba, perece, se destrói, porque a minha perspectiva de vida, o meu olhar para a realidade espiritual deixou de existir.
ou nunca existiu? E quantos são aqueles que estão nesse processo cíclico dos renascimentos, das mortes, dos retornos ao corpo, sem o progresso, sem a evolução? É o que Joana de Ângeles chama de consciência de sono profundo. Não conseguiu se identificar com a sua essência. Qual é a minha essência, Robson? Divina. Está apenas vivendo. Kardec caracterizou esses espíritos, que pode ser qualquer um de nós, como espíritos neutros. Sétima classe da terceira ordem da escala espírita. Os neutros. Nascem, crescem, se desenvolvem, progridem materialmente, constituem família, reproduzem-se, envelhecem, morrem, mas não despertaram para a consciência de espírito. Qual é o objetivo da existência? Perceber-se espíritos, trazer a consciência de espiritualidade. A proposta da doutrina, há de se dizer também, não é tornar as pessoas espíritas, mas que as pessoas tenham um despertar de espiritualidade. Então, voltando à linha de raciocínio, nós nessa escola Terra chegamos ao suprassumo do conhecimento possível que ela nos possibilita. Porque, com todo respeito a ela, a escola, a Terra é uma escola de quinta categoria, bem empobrecida a nível de conhecimento, embora todo ele possível, é necessário, importante para seguirmos adiante. É tipo assim, não dá para pensar em um mestrado, em um doutorado, em uma especialização que hoje já não vale mais muita coisa, se não pensarmos na base, o fundamental, o ensino médio. Porque para se conseguir esses outros, ou essas outras titulações, ou estágios de aprendizado, eu preciso ter como referência base esses outros conteúdos. Pelo menos, teoricamente, é assim. Se eu não consigo, eu fico retido. Considerando que a Terra evolutivamente já me deu tudo o que era possível, eu preciso avançar, não é assim? A escola XYZ de Santo Amaro da Purificação, do qual eu fui colocado lá desde pequenininho, chegou à sua última série de aprendizado. O que é que eu vou fazer mais aqui? Eu passei já em tudo. Ó filho, você tem que sair, infelizmente. Você é um ótimo aluno, mas você vai precisar mudar de escola. Você continua na mesma cidade, mas a escola tem que ser outra. E aí eu vou procurar uma que possa agregar ao conhecimento que eu já tenho, novos conhecimentos. Então eu vou procurar aqui na cercania da cidade aquela que possa melhor me oportunidade esse conhecimento. O que é que eu quero trazer com essas correlações bem humanas, bem próximas? É que a Terra está entrando nessa nova série de aprendizado escolar para nós aprendizes da Terra, que é a regeneração. Qual é a diferença da regeneração para a atual escola na qual nos encontramos? É que na regeneração, o olhar, a atenção, a perspectiva é de abrirmos as janelas, abrirmos todas essas e vermos o mundo lá fora. Na atual condição humana evolutiva, nós só nos vemos, percebem? Agora a gente vai perceber que existe um mundo lá fora, no qual eu preciso estagiar e aprender.
é quando a gente, aspas, os pais, expulsam os filhos de casa. Ó filho, você já cresceu, você é maior de idade, você precisa agora o quê? Trabalhar. Você precisa se desenvolver. Nada melhor do que um bom casamento, um bom trabalho, viver uma experiência fora de casa. Porque o que nós poderíamos dar a você, enquanto pais, nós já lhe demos. Agora é com você e você. Boa sorte. Se precisar, estaremos aqui. Mas o caminhar agora é seu e livre. Aprenda com as próprias pernas, diziam os antigos. E a gente se lança essa aventura de aprender errando para aprender mais tarde acertando. Por quê? Porque é do processo instintivo das criaturas. No início era só instintos, o princípio inteligente da natureza. O ser da criação, mais avançado, instruído, passou a ter sentimentos. Mais evoluído e corrompido, agora tem sentimentos, porque antes eram sensações. E dos sentimentos, o amor é aquele que sublima todos os outros. É uma conquista. Quando Jesus diz, não pode servir a dois senhores, ele quer dizer algo do tipo: há um momento na nossa trajetória evolutiva que a gente precisa sair de casa, sair do espaço fechado, do domínio, para viver uma realidade de Deus no todo. E aí a gente precisa tomar, voltando à fala de Jesus ainda, aquela decisão, que o seu falar seja sim, sim, não, não. Porque a partir de agora, o que eu vou lhe ensinar já não tem mais a ver com aquilo que você aprendeu até então. Ele foi importante, ele foi necessário, ele era preciso e antecedente, mas você já conquistou créditos. Lembram-se da parábola dos talentos? Acho que todos conhecem. O Senhor ia fazer uma longa viagem, chamou 3 dos seus servos, dando a cada um uma certa quantidade de talentos, a moeda da época, e disse-lhes: usem de acordo com a vontade de vocês, como bem lhe aprouver. Mas quando eu voltar, eu pedirei conta do que fizestes com esses talentos. Beleza? Beleza. E ele caiu no mundo e foi embora. Lá para as tantas ele volta, chama aqueles 3 outros servos, mesmos servos, e pergunta: o que fizestes dos talentos que eu lhe emprestei? Os 2 primeiros, sorridentes e felizes, disseram: eu multipliquei, Senhor. Eles saíram para as ruas, viveram a experiência, adquiriram valores morais, acresceram no cômputo espiritual. Beleza, gostei de ver, bons e fiéis servidores, dar-te-ei ainda mais, ou seja, mais possibilidades de conhecimento, de avanço e de progresso. Passa à direita do Pai. E aquele terceiro, tímido, medroso, inseguro, vacilante, que não tinha no falar sim, sim, não, não, ele titubeou e, com medo de ser castigado, ele enterrou o talento. E quando o Senhor perguntou o que ele tinha feito, ele disse: olha, eu te conheço muito bem, sei que é severo, e sopra onde não quer, faz onde não pode, e eu enterrei o seu talento, toma aqui. Ou seja, não fez nada na vida de progresso, não cresceu, não avançou, não serviu a Deus. Quando muito, serviu a Mamon. E o Senhor ficou muito chateado, porque era obrigação, era dever desse servo cumprir o mínimo possível na sua encarnação. Ele enterrou a possibilidade de avançar um degrau a mais do conhecimento da evolução.
E o Senhor ficou chateado, mandou tirar tudo que ele tinha e muito mais. É simbólico, é verdade, mas ele é expressivo para a gente entender a utilidade, porque no capítulo 16, merece esse adendo, Kardec traz todas as, se não todas, mas as principais passagens em que Jesus refere-se à questão do dinheiro, e traz como temas o seguinte: a salvação dos ricos, preservar-se da avareza, Jesus em casa de Zaqueu, a parábola do mal rico, parábola dos talentos, está vendo? Essa que eu acabei de citar, utilidade providencial da riqueza, porque é um bem de Deus, e a gente precisa valorizar, e a gente precisa fazer um bom uso, e a gente precisa fazer um bom emprego, para que ela se multiplique, para que ela traga recursos pessoais e coletivos, para que ela tenha uma finalidade nobre. E nesse estágio de evolução, o dinheiro é necessário. O dinheiro não traz felicidade, mas ele capitaneia a felicidade. Ele pode trazer recursos e possibilidade de sermos felizes e de entrarmos no reino de Deus. Vai depender da forma como eu laboro, como eu utilizo. Tem ainda provas da riqueza e da miséria, para dizer que todos nós, enquanto espíritos alunos, passaremos por estágios de pobreza, falta, de riqueza, abundância, para que a gente aprenda as duas situações, como estagiamos no corpo masculino, depois em corpos femininos, como trazemos a saúde, a beleza, enquanto riquezas e talentos, depois trazemos a enfermidade, a pobreza, a feiura e por aí vai, porque dependerá da necessidade do aprendizado daquele aluno, daquele aprendiz. E ainda tem a desigualdade das riquezas, a verdadeira propriedade, emprego da riqueza, desprendimento dos bens terrenos e transmissão da riqueza. Olhe quantos temas, todos eles com um único mote, com um único centro, que é falar a riqueza. A riqueza, ela não é uma coisa ruim, não é um mal, não é uma punição de Deus. Eu li uma certa feita no card que diz assim: quando o morto quer nos punir, ele nos deixa a herança. A herança é uma forma velada de punir os vivos, porque nós não sabemos ainda lidar com a riqueza. Não é em si a riqueza a bênção da riqueza, como não é o casamento. Ter um casamento feliz ou infeliz vai depender da forma como eu lido no casamento. Não é em si a estrutura familiar do casamento, o contrato social, mas é como eu me coloco diante desta realidade. A enfermidade pode ser um ato, pode ser uma oportunidade de progresso e de felicidade, quando eu compreendo o sentido da experiência, da limitação, como da pobreza, qualquer uma outra, porque em si não é nem boa nem ruim. Emmanuel vai nos dizer isso nesse livro, que eu recomendaria para os interessados, que chama-se Dinheiro, em que todas as mensagens aqui contidas se referem, direto ou indiretamente, ao capítulo 16, que nós estamos aqui refletindo. Veja meu tempo, viu? Então, Kardec, junto com os espíritos, vão trazer essas passagens evangélicas para ressaltar que Jesus, ele estava atento a essas questões. Ele não era contrário, ele não estava sendo oposicionista da riqueza, ainda que ele tenha dito em um determinado momento: é mais fácil um camelo entrar por um buraco de uma agulha do que o rico entrar no reino dos céus.
é simbólico, porque os fios que eram utilizados para coser as vestes era feito de pelo de camelo, e eram grossos. Olha o entendimento. É mais fácil um camelo entrar pelo buraco da agulha, no sentido do fio, do que o rico entrar no reino de Deus pela avareza, que era maior do que o buraco da agulha. Percebem? Embora o rico possa entrar mais rapidamente no reino de Deus do que o pobre, se este rico dá uma utilidade providencial à riqueza, que é um dos textos. Então, são dois temas, para quem gosta da questão, que não se deve deixar de ler e de refletir. Uma é a utilidade providencial da riqueza. Sem ela, não estaríamos hoje aqui. Se não tiver din-din para pagar o espaço, para pagar despesas, não estaríamos aqui. Não teríamos progresso social, não teríamos indústrias, não teríamos empregos, não teríamos tecnologia, porque disse Edison, e todos sabemos, foram 2 anos fechados, se não aqui propriamente, mas nas principais capitais, no Brasil de um modo geral, no mundo, porque foi coletiva a pandemia. E nós precisamos ficar em casa. O trabalho parou? Não. Por que não parou? Porque as lives deram a sustentação. Talvez hoje, se não tivesse live, cadê Edson? Já foi? Ah, tá. Viu, Edson? Talvez se não tivesse live hoje, que ele é o posicionista das lives, viu? Que ele não me ouça. Se não houvesse lives, talvez hoje, muito provavelmente, não tivéssemos mais espiritismo. Se não com esse peso, mas muito próximo. Porque houve uma evasão considerável. Nós estamos nos recaptando presencialmente, e não vai ser da noite para o dia. Quem manteve a sustentabilidade da doutrina foram as lives. Graças a Deus que elas mantiveram a fogueira acesa, que se tivesse apagado, ia ser um caos. Sabe por que existem lives? Por conta da tecnologia da informação, por conta do avanço, do progresso nessa área, que possibilitou a gente estar aqui em Santa Amaro e o mundo inteiro está nos ouvindo e nos vendo em momento preciso. É a utilidade providencial do que, Robson? Da riqueza. Então a gente não pode negar o valor e a importância dela. A questão está na sua utilidade. Como utilidade se dá a riqueza para a criminalidade. Quantos foram aqueles que alimentaram o crime, as organizações criminosas, com o dinheiro? E quantos foram aqueles que abasteceram as casas daqueles que perderam o emprego, que estavam passando fome, que estavam hospitalizados, que não tenha sido com o dinheiro? É o mesmo dinheiro que eu pego aqui, e Emmanuel tem uma mensagem falando sobre dinheiro, que se der o tempo a gente vai ver, que ele diz isso. 6 minutos só? Jesus do céu, ainda nem comecei, ainda estou no preâmbulo. Então, a gente vai perceber que a utilidade providencial da riqueza está no seu direcionamento. Por que a gente não pode servir a Deus e a Mamon nesse momento, simultaneamente, de transição, de mundo de regeneração? Porque o olhar que devemos ter agora é para as coisas de Deus com mais intensidade. Se já fizemos até aqui da forma que fizemos, legal, obrigado, parabéns. Mas agora é vai ou vai.
Não tem mais meio termo, não tem mais faz de conta, não tem mais aquelas crendices exteriores, percebem? Os movimentos já não podem ser mais para fora, eles devem ser para dentro. E nesses meus últimos 5 minutos 10, porque eu vim de longe, viu? Eu quero trazer aqui pelo menos 2 mensagens. Uma é desse livro que eu recomendaria a vocês, que eu gosto muito, chama-se Vigiar e Orar, de Irmão José, por Carlos Bacelli. São mensagens curtas em que ele traz ensinamentos assim profundos e belíssimos. E uma das primeiras, chama-se Valores. Quando Jesus disse lá atrás, não se pode servir a Deus e a Mamon, ele estava querendo se referir a valores que um tem e que o outro tem, e que eu tenho que decidir a quem eu quero servir, obter. Se até aqui já consegui os valores do mundo, beleza. Agora eu tenho que conseguir os valores de Deus, se eu tenho a perspectiva de querer entrar no reino de Deus, de progredir, de evoluir. Porque se eu me vejo só matéria, continue com Mamon, sem problemas, sem crises, sem conflitos existenciais, sem culpa. Use toda a sua riqueza, todo o seu dinheiro, toda a sua aposentadoria, todo o seu 13º, fazendo as coisas do mundo, e seja feliz, até o dia que você você não tem mais a satisfação, e satisfaz, me parece, e você pode perceber assim, deve ter algo para além do que é matéria, porque o próprio descanso chega uma vez que o quê? Que cansa, né assim? A falta do que fazer incomoda o indivíduo em um determinado momento. Por mais que ele viaje, por mais que ele estude, por mais que ele faça, tem uma hora que assim, eu preciso empregar o que eu tenho em alguma coisa que possa ser proveitoso. Por mais endinheirado que seja a pessoa, e por mais que ela seja viajante, cosmopolita, chega uma hora que ele cansa de viajar. E aí ele vai perceber que poderia ter utilizado daquele tempo para outras conquistas. E é isso que faz com que ele tenha a consciência de arrependimento depois da morte. Que ele percebe que a vida não se circunscreveu apenas na matéria, ainda que ele pensasse dessa forma. Por mais prazerosa tenha sido a sua existência, mais segura, mais bem alimentado, mas ele ficou vazio da sua essência de Deus. E isso incomoda profundamente. Sabe qual vai ser a sua possível reencarnação? Que não é Deus que vai puni-lo, e ele é que vai pedir, é voltar pobre. Porque na pobreza ele vai se sentir estimulado a ter coisas além da matéria. Então, nessa mensagem, rapidamente, que ele chama de valores, ele diz assim: o que ninguém te furta, e anotem, é o que trazes de dentro de ti, a tua alegria, a tua fé, a tua luz. Isso é de Deus. Dinheiro, muita gente o tem. O que te pode diferenciar é a tua riqueza interior. Quando a gente amplia a consciência de ser, Shakespeare já falava sobre isso. Ser ou não ser, eis a razão, eis a dúvida, eis o questionamento. E eu preciso pensar sobre isso. Até que ponto eu quero dedicar todo o meu tempo em ter, quando eu posso abrir janelas para incluir o ser, e sentir uma alegria, uma luminosidade, um bem-estar, uma felicidade, uma riqueza interior, que talvez eu não tivesse na mesma intensidade que hoje eu posso ter, na medida em que eu me permito. Ao invés de colocar toda a atenção no que é material,
eu divido a atenção no que é espiritual. Até o ponto que eu entendo que agora eu já posso me dedicar mais a esta visão espiritual. Sabe o que é que acontece? Essa perde força. E o que eu tenho, ao invés de consumir só para mim, eu começo a dividir com o outro. E isso me traz felicidade, paz interior, consciência de dever, iluminação. A quem eu estou servindo, embora esteja no mundo? A Deus. Eu terei a probabilidade maior de ser escolhido. Muitos são chamados para essa nova fase planetária, poucos os escolhidos. Finalizando, adquire sabedoria, não te precipites na apreciação das pessoas, e ainda diz, nem te detenhas na aparência das coisas, porque Jesus já falava, sepulcros caiados, bonitos por fora, mas podres, sombrios por dentro. A verdade não carece de interpretação. Quem muito acumula, anotem, ajunta, olha que coisa interessante, vou repetir. Quem muito acumula, ajunta peso desnecessário da alma. Por isso que não se eleva, fica preso na terra. Não é assim? Morreu tão preso ao dinheiro que não conseguiu chegar em qualquer colônia dessa aqui próxima de Santa Mara. Ficou ainda na terra de Dona Canu, preso, vinculado a ela. Não ascendeu porque acumulou um peso desnecessário na alma. Quem se apega ao que é transitório, quem se desapega ao que é transitório, não evita a decepção. O tempo passa depressa e tudo deixarás de improviso, mas a tua essência permanecerá intocada. Eis aí o que nos diz o Espírito, irmão José, nessa passagem. Poderíamos ficar mais, ampliar mais, mas acredito que amanhã, com os exemplos, com as considerações aqui a serem abordadas pelos companheiros do projeto, ficará mais fácil nós compreendermos e dilatarmos essa visão do momento. E cada um vai começar a pensar nessa perspectiva. Como posso empregar a minha riqueza, o meu talento? E riqueza não é só dinheiro. A riqueza é a inteligência, a beleza, são as nossas capacidades, são as nossas habilidades. Quantas pessoas já poderiam estar ajudando outras com suas habilidades pessoais e não fazem? Ficam retidas ou apenas aprisionadas para ganhar dinheiro. Sabe o que é que acontece? Vem a pandemia e fecha tudo. Falávamos isso ontem lá em Salvador, com um amigo nosso, fomos almoçar juntos, e falávamos isso. Uma cidade como Salvador, e para quem conhece Salvador sabe que é perto daqui, que é aquele trânsito terrível, né, de cidade grande, aquela confusão, gente para tudo quanto é lado. Ontem, sexta-feira, 12h no comércio, tudo parado. As principais lojas fechadas. Parecia um domingo de feriadão. 12 horas para 1h estávamos eu, minha esposa e um amigo nosso almoçando, e nós víamos isso. Quando já tínhamos passado lá em outros momentos, e aquilo era um turbilhão de gente subindo e descendo, de ônibus, de carro, por aí vai. Por que isso está acontecendo nas principais capitais do Brasil e do mundo? Porque a pandemia veio e deu um outro sentido à vida, um outro olhar. Aquilo que parecia ser o suprassumo da riqueza e do poder, foi terra abaixo, porque fecharam, perderam. Quantos não morreram por conta disso? Um dos principais homens mais ricos do Brasil, dono de um banco, era um homem, né, um banqueiro dos mais famosos no Brasil,
precisou se despedir. Ano passado, retrasado, no primeiro ano da pandemia, por conta da Covid. E uma das filhas dele diz assim: é verdade, meu pai, um homem tão rico, com tanto poder, com tanto dinheiro, e esse dinheiro não foi capaz de salvar a sua existência, porque a vida a gente não perde, mas a existência encerrou, e tudo que ele acumulou, com todo respeito a esse ser espiritual, e o quanto contribuiu para outras famílias que ele abrigou e deu emprego, claro, isso tem um peso, leve em conta, mas tudo aquilo ficou para os seus herdeiros. O que vai fazer os herdeiros desse bem que ele acumulou, só Deus sabe. Como ele está agora no mundo espiritual, não cabe a nós avaliarmos. Oremos não apenas por ele, mas tantos outros que saíram deixando seus bens e que não tiveram, para muitos, a compreensão da sua realidade espiritual, e hoje eles estão revoltados. E só para valorizar esse livro de Emmanuel, eu encerro com essa mensagem. Eram 3, mas eu vou escolher só uma por conta do tempo, que eu já abusei, que é a primeira, que ele chama dinheiro, para a gente mudar o nosso conceito a respeito de dinheiro, viu? Porque dinheiro não é coisa ruim não, muito bom. Ai, se eu tivesse dinheiro. Emmanuel vai dizer, isso é Emmanuel: o dinheiro não compra o céu, é verdade, mas pode gerar simpatia na terra quando utilizado nas tarefas do bem. Não paga a boa vontade, é verdade também. Entretanto, semeia o benefício e o contentamento de viver, se nossa alma permanece voltada para a divina inspiração. Não tem valor para câmbio depois da morte. Contudo, é sustentáculo do progresso geral, se nosso espírito está centralizado nos objetivos de elevação. Não é fator absoluto de alegria ou de felicidade o dinheiro, é verdade, mas pode ser o remédio ao doente, a gota de leite à criancinha desamparada, o teto ao velhinho relegado ao frio da noite, o socorro silencioso ao necessitado, o pão que socorre ao peregrino sem lar. Não é gerador de luz interior. Entretanto, pode estender a fonte das ideias de consolação e de amor, em que muitas almas sequiosas de paz se desedentam. Não é a base da harmonia, nunca foi e nunca será. Dinheiro para famílias ricas nunca será base, e temos visto isso, quantas dissensões, quantas dores, quantas depressões, que o dinheiro não conseguiu estabelecer a harmonia. Não é a base da harmonia, mas em muitas ocasiões consegue devolver a tranquilidade a corações paternos desalentados e a ninhos domésticos infelizes, toda vez que os nossos sentimentos se inclinam para a verdadeira solidariedade. Nesse ponto a gente vê quão importante é ter dinheiro quando bem utilizado. E encerra dizendo: não permitas, isso é para mim e para os outros, não permitas que o dinheiro te tome o coração, usando-te a vida, qual déspótico senhor, e sim conduzamo-lo através da utilidade, do entendimento e da cooperação, sob os imperativos da lei de fraternidade que nos une. Nesse ponto, estaremos servindo a quem? A quem? A quem? A Deus. Todas as vezes em que usamos o dinheiro para essa finalidade. Conduzamo-lo através da utilidade, do entendimento e da cooperação sob os imperativos da lei da fraternidade que nos reúne. E arremata dizendo: não nos esqueçamos de que Jesus abençoou o vintém da viúva, naquela passagem célebre do óbolo da viúva. Considerou como sendo o mais importante dentre todos aqueles que deram de excesso no gasofilácio. Vou repetir:
Não nos esqueçamos de que Jesus abençoou o vintém da viúva no tesouro público do templo e, empregando o dinheiro para o bem e escolha pessoal, convertamo-lo em colaborador do céu em todas as situações e dificuldades da terra. Eu penso, eu creio que essa mensagem de Emmanuel encerra bem a ideia que hoje viemos aqui em Santa Maria da Purificação, Bahia, no Cristo Paz e Caridade, que tem esse objetivo de nos levar conhecimento espiritual, a importância de estarmos hoje aqui e amanhã também no seminário que ocorrerá das 8 às 12, alguma coisa assim, até 1h. Depois tem um almoço, que ninguém é de ferro, e é coisa do mundo, e a gente precisa também usufruir, mas alimentando, sobretudo, a alma espiritual. Porque em qualquer momento que saiamos da existência com a alma alimentada, pouco será para nós a dor, o sofrimento, a decepção. Ainda assim, continuaremos conscientes e felizes da nossa realidade, com a certeza de que nesse momento estamos servindo a Deus e não mais tanto a Mamon. E é o que eu desejo a todos vocês e é o que eu me empenho nessa existência viver, servindo a Deus ainda com as necessidades do mundo que Mamon nos oferece e que também traz prazer e felicidade, mas voltado para as coisas de Deus. Sendo assim, desejo a todos muita paz, muito obrigado, e amanhã um ótimo dia de aprendizado com os companheiros da Mansão do Caminho. No mais, muita paz, muito obrigado a todos.